A parte 4 de La Casa de Papel deixou os fãs com o coração na mão e muitas perguntas na cabeça. Por isso, muitos deles começaram a criar possíveis teorias sobre o que esperar da parte 5 desta série. Ó, cuidado, esse vídeo tá cheio de spoiler. Essa teoria ficou bem popular nas redes. Ela prevê a morte de 3 personagens importantes. Quando Nairobi morre, vemos uma cena bucólica dela deitada na grama. E nessa mesma cena aparecem todos os personagens que já tinham morrido até esse momento: Oslo, Berlim e Moscou. Tudo é filmado parecendo um sonho que nos faz pensar que eles estão numa espécie de céu ou limbo após a morte. O problema é que um pouco antes, neste mesmo lugar, aparecem Denver, o professor e Helsinki. E muitos fãs têm certeza de que eles seriam os próximos personagens que vão morrer. A possibilidade do professor morrer parece impensável, mas alguns de vocês acham que isso faz sentido. Por um lado, é a Tóquio quem está narrando tudo, ela narra com tristeza e chama ele de meu anjo da guarda. Por outro, a morte poderia convertê-lo num símbolo que inspirasse todo mundo a continuar seu legado. Bom, já vimos que a série não tem problema em eliminar personagens importantes. Seja porque ele morre ou é capturado, outros fãs especulam sobre a possibilidade de Lisboa virar a nova líder do grupo, já que ela conhece o plano e agora está dentro do Banco de Espanha. Sobre as mortes dos personagens, existe outra teoria diferente que afirma que é no jogo de futebol onde dava para ver quem ia morrer. Segundo este fã aqui, são os jogadores de camisa vermelha os únicos que vão sobreviver. Portanto, as próximas mortes seriam de Bogotá, Marsella e Palermo. Muitos fãs acreditam que a personagem de Tatiana será a chave para os eventos futuros. Como sabemos, Tatiana era a mulher de Berlim e também é uma ladra, como ela mesma diz. El piano y las joyerías, mis dos especialidades. Nessa época, já estavam planejando futuros roubos e o professor insistia que não deviam estabelecer nenhum tipo de vínculo emocional ou amoroso, já que isso poderia interferir nos planos. Por isso, quando Berlim diz que não existem segredos entre ele e Tatiana, o professor fica bravo e diz que ela não é confiável porque poderia vender o plano por grana ou trair eles. Estás insinuando que a mulher de minha vida me vai a traicionar. No lo estoy insinuando, lo estoy dando por hecho. Depois, em seu casamento, Berlim acalma o professor e diz que qualquer um o trairia no contexto adequado e que o melhor seria nem pensar muito nisso. ¿Me traicionaría? Por supuesto que sí, claro que sí, si se diesen las circunstancias adecuadas a Tatiana. Isso gerou várias teorias. Por um lado estão os que acham que Tatiana ajudará o bando a concluir o roubo. Mas há fãs que acham exatamente o oposto, que Tatiana ajudaria a polícia e contaria o plano todo. Sobre Tatiana, existe outra teoria muito louca que circula pelas redes, de que ela e Alicia Sierra são, na verdade, a mesma pessoa. Embora sejam atrizes diferentes, tem gente que acha elas parecidas e que ela deu um jeito de mudar sua identidade. Isso significaria que o marido falecido de Alicia Sierra seria Berlim, mas é difícil acreditar nessa teoria, já que Lisboa conhecia o marido de Alicia e sabe muito bem que não é Berlim. Germán es una buena persona. Como sabem, a parte 4 acabou com Alicia ameaçando o professor após descobrir onde ele estava. Isso despertou todo tipo de teorias, mas uma muito compartilhada diz que a Alicia, em vez de prender o professor, decide se juntar a ele. Lembrem que a Alicia agora é uma fugitiva da justiça e talvez seja melhor para ela participar do roubo e se salvar da prisão. Os fãs teriam criado essa teoria a partir da cena dos créditos finais, onde Alicia Sierra canta Bella Ciao, o hino perfeito, sem defeitos. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 esta manhã. Também a respeito do futuro de Alicia Sierra, uma possível guinada no roteiro imaginada por fãs é que a inspetora dará à luz justo no momento em que enfrenta o professor. Sabemos que a gravidez está meio eterna, então não é uma teoria tão maluca. Segundo os fãs, esse fato poderia fazer a história evoluir de diversas formas. Por um lado, o professor teria que ajudar Alicia a dar à luz, o que poderia significar um tipo de união entre eles e o começo da aliança que falei. Mas, por outro lado, tem quem acha que Alicia vai morrer no parto e o professor criaria o bebê. De fato, outra possibilidade que se imagina é que Tóquio narra a história para o filho de Alicia.
Sobre os motivos de Tóquio ser a narradora da história, também se especulou muito. Uma das teorias é que todos os personagens morreram, menos ela, baseada no tom melancólico e nostálgico que ela usa para narrar os fatos. Nunca me había sentido tan perdida. Alguns, inclusive, afirmam que Tóquio não é apenas a única sobrevivente, mas que ela foi presa e conta toda a história da cadeia. Outros opinam que ela conta tudo para um juiz. Inclusive, alguns mais otimistas acreditam que é outro Plano Paris. Forma parte del Plan París. ¿Qué es el Plan París? Como vimos na última temporada, é um plano que consiste em depor diante de um juiz levando o máximo de tempo possível, enquanto o grupo executa um plano de resgate. Mas para quem Tóquio conta a história, há outras teorias menos pessimistas. Antes dissemos que poderia estar falando com o filho de Alicia Sierra, mas a maioria dos fãs opina que estaria contando tudo para Axel, o filho de Nairobi. Lembrem que se falou em várias ocasiões que no futuro eles contariam a Axel sobre o roubo e a heróica participação de sua mãe. Tenga 18 años. Le das el dinero y me cuentas quién fue su madre. Ainda falta um tempo para a estreia da parte 5, quando poderemos confirmar ou não essas teorias, mas quero saber o que vocês acharam delas. E claro, se tiverem outra teoria, comentem aqui embaixo.